Bom, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de água, tá? Falar um pouquinho a respeito do que a água pode fazer a mais por cada um de nós, tá ok? E a primeira situação que eu quero abordar com vocês é exatamente essa aqui, ó. 71% do nosso organismo é composto por água, ok? Sabiam disso? Tem conhecimento disso? Então a água, ela realmente desempenha um papel extremamente importante, né, no nosso organismo. E a pergunta que surge é exatamente essa: como está a água dentro do seu corpo? Você saberia responder essa pergunta nesse momento? Sendo que 71% da sua constituição é água, como que está a mesma dentro do seu organismo nesse momento? Tá? Tem certeza absoluta de que seu organismo está alcalino? É uma necessidade básica para nós hoje, né? Termos aí um organismo alcalino. Então essas perguntas, elas necessitam de resposta, porque a resposta a essas perguntas nos trará então, né, qualidade de vida, que é o que nós estamos buscando. Existe um conflito muito grande entre pH da água e pH do sangue, ok? E o que eu tenho para dizer para vocês nesse sentido é o seguinte: pH da água é muito importante. Bebermos aí uma água alcalina, né, representa um fator extremamente importante no quesito saúde. Mas isso não quer dizer que a água alcalina é responsável, né, pela saúde do nosso organismo. Na realidade, nós estamos tendo uma condição melhor da água por não ser uma água ácida. Mas a condição de saúde, ela vem aqui então do pH sanguíneo. E é isso que nós vamos buscar aqui hoje, né? Conhecer como que nós podemos melhorar a condição do nosso pH sanguíneo, através dessa breve apresentação que faremos aqui para vocês. Sobre a acidez, nós temos aqui um estudo que foi reconhecido, né, com um prêmio Nobel em 1931, por esse médico aí, o Dr. Otto Henrique Warburg. Ele descobriu as duas causas primárias do câncer. E olha lá quais são: a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, falta de oxigênio no sangue. Essas duas situações, então, elas nos conduzem aqui a um quadro, né, podem nos conduzir a um quadro de câncer. Então, para vermos aqui o tanto que a acidez é uma situação prejudicial ao organismo humano. O que causa a hipóxia? Excesso de radicais livres é uma situação que pode nos levar então a um quadro de hipóxia. E aí nós enxergamos um outro vilão, ok? O excesso de radicais livres. O que vem a ser aí o radical livre? Então, o radical livre nada mais é do que um átomo isolado de oxigênio, perfeito? Altamente corrosivo, e ele pode nos levar a esse quadro que vocês estão vendo aí, olha: destruição da célula. Bom, mas aí surge um conflito. O nosso organismo produz radicais livres. E produz por essas situações que vocês estão vendo aí, olha: a imunidade, a cicatrização, a coagulação, a apoptose. Mas o radical livre em excesso, ele nos conduz a essas situações que vocês estão vendo do outro lado do quadro: envelhecimento precoce, mutação no DNA, que pode inclusive nos levar a um quadro de câncer, destruição de membranas lipídicas, e 140 patologias diferentes são atribuídas aí ao excesso de radicais livres. Sendo assim, nós identificamos aqui 3 vilões, ok? Nós identificamos a acidez, nós identificamos a hipóxia e identificamos o excesso de radicais livres. Aonde entra a água nesse contexto? Aonde entra a água, né, para combater esses 3 vilões que foram identificados? Porque esses 3 vilões, eles nos levam a esse quadro que vocês estão vendo aqui, olha: aumento das enfermidades, hipertensão, artrite, derrames, hérnias de disco, diabetes, entre outras doenças. Elas estão acontecendo, né, em uma profusão muito grande atualmente. Eu costumo até chamar a atenção para uma situação. Há 30 anos atrás, tá, nós tínhamos estatisticamente comprovado um quadro no mundo
de 10% de pessoas hipertensas. Hoje, 30 anos à frente, nós temos estatisticamente comprovado, tá, um quadro de 39,8% de pessoas hipertensas. Ok? Então, está havendo uma evolução nas doenças de uma forma geral. Há 50 anos atrás não ouvíamos falar tanto no câncer. Por que que hoje se tornou algo corriqueiro? Por que que hoje nós vemos aí, né? Nós conhecemos alguém que está passando por um processo quimioterápico, nós lemos aí pessoas que estão indo a óbito, né, em função de câncer, e virou realmente uma situação altamente corriqueira. É normal a preocupação dos homens com câncer de próstata, é normal a preocupação das mulheres com câncer de mama, porque se tornou uma situação realmente altamente corriqueira. E nesse contexto surge aí a água, né? E surge aqui o comentário do Dr. Larry Ribeiro, um médico cardiologista altamente conceituado, que nos fala o seguinte: água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como um remédio. Então aqui nós temos uma afirmação de que a água efetivamente pode ser usada como um remédio. E vocês vão ver o porquê. Tá ok? Isso acontece. Então, novamente a questão: será que a água que bebemos é de qualidade? O que vocês acham? Então eu vou explicar para vocês aqui o porquê que não, tá? O porquê que, infelizmente, a água que bebemos hoje, ela não é de qualidade. O homem, para seu conforto, ele mudou a condição da água, ok? Nós chamamos, inclusive, que a água, quando ela tem 3 características, ela é uma água viva. E essas características é como nós enxergamos a água, vemos a água aí na natureza. Na natureza, o que nós vemos na água? Nós vemos que ela está em constante movimento, nós vemos que ela está recebendo oxigênio em abundância, e nós vemos também que essa água recebe luz solar em abundância. Eu pergunto para vocês, como que está a água na sua casa? Essa água que chega à sua caixa d'água, depois de ter passado por um tratamento, uma estação de tratamento, como que ela está lá na sua caixa d'água? Ela tem luz solar em abundância? Ela recebe oxigênio em abundância? Ela está em constante movimento? Sabemos que não, ok? Então, dessa forma, o que nós temos? Nós temos o que chamamos de morte da água. E o que seria essa morte da água? Nós temos ali essa água se aglomerando, as moléculas da água se aglomerando, se juntando uma a outra e formando o que chamamos de cluster, ou seja, um grande cacho, ok? O cluster, na realidade, é um cacho de moléculas. Agora, olha que interessante. Se temos a água nessa condição na natureza, tá? Ela precisando desses 3 elementos, é porque as células do nosso organismo, ela precisa receber a água na sua condição natural. Ou seja, como ela está lá na natureza, soltinha em moléculas. Agora mudamos a condição da água. A água está nesse grande cacho. Vocês vão concordar comigo que a célula não consegue, então, receber a água nessa condição. Ok? A membrana celular, ela não foi programada, construída para receber a água nesse grande aglomerado de moléculas. Então, dessa forma, o que acontece? O nosso organismo, nós ingerimos a água quando estamos com sede, mas a água não chega nas células como deveria. Do ponto de vista celular, nós estamos passando sede, ok? E agora, olha que interessante, a água é que é responsável por levar o nutriente para dentro do nosso organismo, para dentro das nossas células. É responsável pela limpeza também da célula. Ela retira o lixo tóxico que foi produzido dentro dessa célula. Mas se a água não chega em abundância, ok? Porque está nesse grande cacho, conforme nós falamos, então nós temos aí uma baixa eficiência na entrada de nutrientes e uma baixa eficiência também na limpeza que tem que ser feita dentro da célula. Então, dessa forma, o nosso organismo ele fica propenso aí
a todos os tipos de doenças, ok? Por essa ineficiência da água, por termos então mudado a estrutura da água para nosso conforto. Deu para vocês entenderem o que aconteceu? Então nós estamos diante desse dilema e nós precisamos então devolver à água essa condição natural que ela tem na natureza. Nesse contexto então surge aqui a nossa empresa, a Timol, né? Desenvolveu um produto chamado Silocimol, que é o objeto aqui do nosso bate-papo com vocês. E esse produto vem de encontro a essa necessidade. Por quê? Porque através de um fluxo magnético potente, nós conseguimos então separar esse cluster, ok? Novamente, devolver a água à condição natural dela. Ou seja, a água agora, estamos ingerindo, ela estará separada em moléculas. Não mais estaremos ingerindo um cluster, um grande cacho. Porque o fluxo magnético do silocimol, ele consegue atingir esse objetivo. E vamos ver aqui quais os resultados que nós temos, né? Eu vou passar aqui para vocês um único depoimento, tá? Para que vocês possam ter aqui noção do que essa mudança na estrutura da água pode fazer para todos nós. Eu só não sei como que eu... Tá. Bom, então depois nós veremos aqui o vídeo, ou colocamos ele agora na sequência. Tá bom. Aqui um pouquinho dos resultados, vocês estão almoçando, né? Eu acho que eu não vou mostrar esses resultados aqui para vocês não. Vamos lá. Depois nós vemos aqui os resultados. Bom, como que essas pessoas que vocês viram aí, né, obtiveram esses resultados dentro do projeto de saúde da Timol, tá? Então vamos entender aqui o porquê que esses benefícios efetivamente ocorreram. Então nós temos aqui uma foto da célula. A célula é extremamente complexa e muito sensível. E conforme eu falei para vocês, a célula, ela é uma fábrica, ok? Ela é uma fábrica, ela produz aí, né, diversas substâncias necessárias ao nosso organismo. E ela precisa do quê? De matéria-prima, para que essas substâncias possam ser produzidas. E essa matéria-prima, ela entra dentro da célula através da água, ok? E com a produção dessas substâncias, também nós temos aí, né, o subproduto que é o lixo tóxico, que precisa ser retirado. Então a água cumpre esse papel aqui dentro da célula. Leva a matéria-prima para dentro da mesma, a produção, né, e depois faz a limpeza. Para entendermos então o grande papel, a importância do papel da água. E aqui, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, nós temos a água hoje nessa condição. Essas grandes bolas aqui, que é um aglomerado de 6, 7, 8 moléculas, né? Ao redor aí de um mineral, ao redor de uma impureza qualquer, e aí nós temos a formação do cluster. E, conforme já foi relatado, a membrana celular aqui descrita, ela não foi feita para receber essa grande bola, ela não foi construída para receber essa grande bola aqui, esse aglomerado de moléculas. Ela foi construída para receber uma molécula de cada vez, igual estamos vendo nessa imagem aqui. Então, a magnetização da água devolve para a água essa característica que vocês estão vendo aqui, olha. Ou seja, a água soltinha, separada aqui em moléculas, onde nós vamos ter uma hidratação completa do ponto de vista celular, ok? Não é uma hidratação do ponto de vista de ingestão da água, mas é uma ingestão do ponto de vista celular. Então aqui nós deixamos de passar sede celular quando ingerimos a água nessa condição, né? Ou seja,
da condição natural que foi devolvida a ela através do processo magnético. Bom, agora é o seguinte, quais os demais benefícios que nós podemos ter ingerindo a água tratada magneticamente? Por que resultados, né, quadros de saúde como que mostramos, puderam ser revertidos? Então vocês vão entender aqui agora um outro processo que acontece na magnetização da água e que conduz o nosso organismo a uma condição melhor, tá ok? Do ponto de vista de saúde. Então aqui nós temos a molécula da água, como todos nós conhecemos, né? Desde o primário, a expressão química H2O. E essa molécula da água ela será submetida então ao fluxo magnético do silocimol. E aí nós teremos o que? A dissociação dessa molécula. Então nós teremos aqui a água agora em uma condição iônica. Ela sai aqui da condição molecular, depois de ser submetida ao fluxo magnético, e ela vem para uma condição iônica, o íon de hidroxila e o íon de hidrogênio. É água do mesmo jeito, simplesmente nós submetemos ela, né, a uma situação chamada hidrólise, e nós temos a água agora nessa condição. O íon de hidroxila solto e o íon de hidrogênio. Isso aqui, essa situação vai nos levar a uma condição extremamente favorável. Por quê? Porque nós temos presente nas águas os minerais. A água se chama mineral não é à toa, é porque ela tem minerais. Os principais minerais que nós temos na água é o cálcio e o magnésio. E olha que interessante, tanto o cálcio como o magnésio, eles são aqui bivalentes. Estão vendo lá, olha, os dois sinais de mais, são minerais bivalentes. E a hidroxila que sobrou dessa dissociação da molécula da água, ela é negativa, ok? E nós sabemos que em química, polos opostos se atraem. Então olha o que vai acontecer. Tanto o cálcio como o magnésio atrairão para si duas hidroxilas, e nós teremos a formação de dois novos elementos, hidróxido alcalino de cálcio e hidróxido alcalino de magnésio. Olha que interessante, estamos falando aqui em hidróxidos alcalinos. Vocês se lembram que o Dr. Otto nos falou que uma das causas primárias do câncer é a acidez? Se estamos então ingerindo hidróxidos alcalinos, nós estamos combatendo a acidez do nosso organismo. Nós estamos melhorando a imunidade do nosso organismo a todo momento, porque a acidez ela nos conduz a quadros aí de doenças. Então, a partir do momento que ingerimos a água tratada magneticamente, nós temos essa condição aqui, olha. Nós vamos ter essa condição de, a todo momento, quando ingerimos a água tratada magneticamente, estar alcalinizando a nossa corrente sanguínea. E sendo assim, estamos combatendo dois inimigos de uma vez, a acidose e também a hipóxia, tá? Que é a falta de oxigênio no sangue. Agora, sobrou aqui, dessa dissociação da molécula, o íon de hidrogênio solto. Olha lá, o H+. Vocês se lembram que nós identificamos um outro vilão, que é o excesso de radicais livres? Lembram disso? Na abordagem que fizemos anteriormente, nós identificamos que o átomo isolado de oxigênio é o radical livre. E a expressão química dele é exatamente essa aqui, olha. O O duplamente negativo. E olha que interessante, o oxigênio aqui, ele é positivo. Então, ao invés desse radical livre agredir as membranas celulares do nosso organismo, ele vai buscar para si aqui o íon de hidrogênio. E a partir do momento que ele busca dois íons de hidrogênio, nós estamos aqui neutralizando o excesso de radicais livres que nos conduz, né, a diversos quadros aí de doenças. O excesso nos conduz a diversos quadros de doenças. Então, dessa forma nós temos aqui o radical livre reduzido, né, transformado em água novamente, que vamos eliminar numa diurese diária. Por isso que vamos mais vezes ao banheiro a partir do momento que nós estamos ingerindo a água tratada magneticamente.
Mas isso é muito bom, porque significa que estamos jogando para fora diariamente o excesso de radicais livres. Perfeito? Aqui nós temos um laudo nos mostrando que essa situação realmente acontece. Esse laudo aqui, inclusive, ele foi desenvolvido dentro do laboratório Falcão Bauer, que tem escopo, né, para esse tipo de análise. E nesse laudo aqui nós podemos ver que a água in natura, a água mineral in natura, ela tinha uma presença aqui de magnésio da ordem de 2.412 miligramas por litro. A partir do momento que essa água foi submetida ao silocimol, nós temos aqui uma redução desse magnésio para 0,379. Ou seja, o magnésio presente na água se transformou em hidróxido alcalino de magnésio. E uma vez que ele se transformou em hidróxido alcalino, nós temos aí a alcalinização da nossa corrente sanguínea. Perfeito? E dessa forma, nós estamos com a imunidade do nosso organismo melhorada, tá? Nós estamos reduzindo os radicais livres e nós temos um organismo agora que é extremamente eficiente, tá? Nessa questão de produção, né, celular, produção das substâncias, né, que a célula precisa produzir para o nosso organismo. Nós vamos ter aí uma eficiência maior, porque nós temos uma entrada maior de água dentro das células. Ok? Então é isso, né? Em síntese é isso que a magnetização da água faz. E esta situação tem conduzido diversas pessoas, não só a um quadro de prevenção, tá? Mas também a um quadro de reversão de doenças que já estão instaladas. Porque uma vez que esse organismo ficou com a imunidade melhor, diversas situações que já estão instaladas poderão ser revertidas. Ok? O que eu estou falando aqui para vocês é... Nós temos estudos científicos que embasam, tá? Foi desenvolvido aqui diversos estudos dentro do Brasil e também fora do Brasil para embasar esses resultados. E dentro dos estudos científicos se descobriu que o uso, né, da água tratada magneticamente, ela atinge esses objetivos aqui, olha. Neutraliza o excesso de radicais livres, e com isso nós temos aqui uma redução, né, do envelhecimento precoce. Ela é preventiva ao câncer, porque nós temos uma redução da hipóxia e também da acidez, ok? E nessa situação nós temos aqui, olha, o resultado do estudo. É preventivo porque se aumentou o teor de oxigênio no sangue. Se a hipóxia é falta de oxigênio no sangue, né, então nós temos aqui uma situação que vem de encontro a essa necessidade. Temos também uma comprovação dentro do estudo, né, que deixa o sangue mais alcalino, e nós já explicamos para vocês o porquê que isso acontece. É preventiva a doenças cardíacas, porque nós temos uma redução aí na taxa do triglicérides, uma redução na taxa do colesterol, redução na taxa da glicose e redução da gordura subcutânea também. Então temos uma prevenção a doenças cardíacas. E os estudos culminaram com essa situação aqui, olha. Prevenção da osteoporose. Essa situação, inclusive, nós nem sabíamos, ok? Nós não tínhamos conhecimento de que a água tinha esse alcance. Mas o que aconteceu durante os estudos? O primeiro estudo que nós fizemos foi em parceria com a APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios de Ribeirão Preto. Esse estudo, ele finalizou-se em 2013, ele durou 2 anos, tá? E na finalização dele, esse estudo correu o Brasil todo, em diversos congressos e seminários, e houve o convite para que esse estudo fosse apresentado em Indianápolis em julho de 2013. O estudo foi apresentado em Indianápolis e lá, nesse congresso médico que estava acontecendo, nós tivemos aí alguns professores da USP que tiveram acesso, não é, ao estudo, e tendo acesso ao estudo eles enxergaram que a água tratada magneticamente teria um alcance na densitometria óssea. Então foi feita uma parceria agora com a USP, com a Unicamp, e
dentro dessa parceria, fizemos um novo estudo com um biotério autorizado, tá? Até porque nós teríamos que submeter, então, os ratos que foram utilizados nesse estudo à eutanásia, né? Para que se pudesse aí estudar aí, não só a histologia dos tecidos, mas também os ossos. Que a nossa busca, ela estava aí agora na densitometria óssea. E aí o que aconteceu? Foi feito todo o estudo e, na finalização do estudo, se descobriu que a água tratada magneticamente, ela melhora a densidade mineral óssea, a resistência mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo. Isso foi descoberto com prova científica, porque os percentuais eles foram todos abaixo de 0,001, ok? Aí esse estudo ele foi publicado nos Estados Unidos, foi apresentado em um congresso de saúde em San Diego, na Califórnia, em 2014, e hoje nós temos, a Timol se orgulha, né, de ser a única empresa no mundo que tem um estudo científico publicado e demonstrando que o produto Silocimol, por trabalhar a água, isso aqui é muito interessante se reforçar, não é o Silocimol que traz benefício de saúde, mas sim a água tratada magneticamente pelo trabalho que o mesmo faz nela. Então a água tratada magneticamente, ela é capaz de prevenir a osteoporose e de reverter quadros que já estão instalados de osteoporose. Uma situação que infelizmente todos nós somos aí, né? Todos nós passaremos por isso um dia. A osteoporose é inerente com a evolução da idade a todos nós. Ok? Então, em síntese, o que o produto Silocimol faz é trabalhar a água, tá? Para que essa água ela tenha uma eficiência maior dentro do nosso organismo, do ponto de vista de elevação do pH sanguíneo, do ponto de vista de uma hidratação celular mais eficiente, do ponto de vista da retirada do lixo tóxico, tá? E agora também nós temos aí na água tratada magneticamente uma prevenção fantástica à osteoporose. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês a respeito, né, dos efeitos e dos benefícios da água tratada magneticamente. Espero que vocês que assistiram essa breve apresentação, possam agora enxergar a importância que nós temos aí na água, né? Às vezes nós não paramos para pensar que a água é tão importante, mas quando nós nos lembramos que 71% do nosso organismo é água, nós então enxergamos o grande papel que ela tem aí em promover saúde e qualidade de vida para todos nós. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui com a Giane, em Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, a Milcom, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e eu não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão eu entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Silocimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né?
Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nenhum ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Muito obrigado.